Na realidade, bom, é um prazer estar aqui. O prazer é redobrado porque encontrei dois ex-alunos. O Daniel, que foi meu aluno, o Oscar, que foi meu aluno, parece que tem mais um aí. Você também. Mais alguém foi meu aluno? Eu já tive no cursinho aproximadamente 100.400 alunos. Portanto, eu sou um homem que não tem direito à privacidade. E a reação dos ex-alunos normalmente é estranhíssima. Estou jantando no restaurante e um me encontra: professor, o senhor comendo? Mas tem a sensação que a gente não existe fora da sala. O chato é quando o ex-aluno é caixa do motel. E a pergunta é a mesma. O que eu queria discutir com vocês, nesses 100.400 alunos, vocês têm ideia da experiência que eu acumulei? Porque são 6.400 alunos, mas foram 100.400 cobaias. Eu utilizei como cobaia, ostensivamente, falava para eles, para perceber por que existe cursinho. A minha grande dúvida é essa: por que existe cursinho? O que se faz na escola oficial de equivocado que depois exige a existência do cursinho? Eu descobri várias coisas, muitas delas coloquei no livro. E há uns 10 anos, mais ou menos, fiz mais uma descoberta fantástica. Descobri que aluno tem cérebro. Não, mas a coisa é grave. Por quê? Porque na hora que eu me pus a estudar neurociência e arregacei as mangas e mergulhei fundo, e vindo não da aula da área de psicologia ou de medicina, vindo da área da informática, porque na faculdade eu era professor titular de inteligência artificial e configuração de redes neurais. Então, na hora que, na tentativa de fazer um computador pensar, eu fui estudar o único computador que, por enquanto, pensa, que é o cérebro humano. E eu descobri uma coisa assustadora. O cérebro humano é o hardware. Os aplicativos tipo construtivismo seriam o software. A minha pergunta é: são compatíveis? Resposta: não. Ou seja, o que nós temos que pensar é numa nova pedagogia, que aliás intitulei de neuropedagogia. Uma pedagogia que leva em conta as características do cérebro, do aluno. Primeira característica, importantíssima: o ser humano não fala porque pensa. Pensa porque fala. Mas, de qualquer forma, eu falo, penso em italiano, em português, em espanhol, em francês, graças a Beth, que era professora de francês, minha ex-mulher, e inglês, porque a gente é obrigado hoje a falar inglês. Chinês, eu passei um tempão na China, só aprendi a falar tchê-tchê. Mas eu aprendi uma coisa na China que já vou mostrar para vocês, uma coisa importantíssima. E foi na China. Na realidade, eu penso de maneira diferente. Alemão não sei falar, nunca consegui aprender alemão, é uma língua muito hostil. Não sei como é que alemão se reproduz. Não, imagina o seguinte: imagina um italiano que chega para a garota e fala: eu te amo. Ah, cai na conversa. O francês: je t'aime. I love. O alemão: ich liebe dich. Mas de qualquer forma, eu tive uma aula de alemão. Me ensinaram que G, você não lê G, você lê G, EU, você lê OI. E se você me der um texto em alemão, eu leio. Guten Morgen, mein lieber Freund. Wie geht's? Alles gut, né? Gehen wir einen schwarzen Kaffee trinken? Ja, bitte. O que seria o sonho? Ou seja, o que eu sou em alemão? Analfabeto funcional. Alguém que sabe transformar letras em sons, mas não em ideias. Esse é o ponto-chave. Na verdade, em português nós temos algumas armadilhas linguísticas terríveis. Uma delas eu descobri esse ano. Eu estava em Londrina, estou viajando o Brasil inteiro. Estava em Londrina, dei uma entrevista na Folha de Londrina, que é o jornal mais importante lá do Paraná, e a jornalista pegou uma frase minha, pensou essa frase, colocou na primeira página, em boa companhia. Vocês estão vendo o Obama. O Brasil tem milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. Na minha opinião, a frase era muito óbvia.
E ela achou que a frase era uma frase de efeito. Falei, mas por que você estranhou? Ah, professor, todo mundo acha que aluno e estudante seja a mesma coisa. E não é. Aluno é alguém que assiste aula. Estudante é alguém que estuda. E são duas atividades antagônicas. É fundamental. Teve uma mãe que chegou para mim e falou, ah, minha filhinha estuda de manhã. Falei, ah, bom, então ela assiste aula à tarde. Não, ela assiste aula de manhã. Falei, ah, bom, então sua filha estuda à tarde. O senhor não entendeu, ela estuda de manhã. Aí eu parei. Falei, a coisa vai longe, a história vai continuar muito bem. Assistir aula é uma atividade coletiva e passiva. Estudar é uma atividade solitária e ativa. Quem assiste aula absorve, quem estuda produz. Portanto, não só não é sinônimo, como são antagônicas. Uma exclui a outra. E o grande problema dessa armadilha qual que é? Deu o último sinal, acabou a última aula, o que as pessoas dizem? Por hoje eu já estudei. Por hoje você já assistiu a aula, que é a parte menos importante do processo. Falta estudar. Esse é o problema. Existem mais preconceitos. Dessas minhas viagens todas, eu tenho feito palestra para alunos, incrível, de quinta série e alunos de pós-graduação. Todos eles com o mesmo problema. Quarta série não. Na quarta série eles ainda são seres humanos. É na quinta série que começa a desgraça. Tenho feito palestra para professores e muitas palestras para pais. E principalmente na dos pais, muitos pais assustados com o que eu digo. Ô, professor, não daria para o senhor escrever um livro a respeito disso? Como eu sou exagerado, eu escrevi 3. Pode clicar aí, é meio complicado. O Aprendendo Inteligência, que é para alunos. É bom você ler, né? Já está lendo. Fiz uma sacanagem nesse livro. Já está na biblioteca. Já está? Não, mas eu tenho livro, ele já está. Eu li, passou para ele. Eu fiz uma sacanagem nesse livro. Eu coloquei uma provinha no fim, não dei a resposta, mas coloquei um e-mail dizendo: me mande a opinião sobre o livro e eu te mando a resposta. Sabe qual é a frase mais frequente? Pena que eu não li antes. E a segunda frase mais frequente, sabe qual que é? Meu consolo é que a culpa não foi minha. Porque a gente, na sala dos professores, como você disse, cadê? Tá aí. Na sala dos professores, a gente mete a lenha nos alunos. Mas se vocês pensarem bem, os alunos são vítimas. Os alunos são aquilo que a gente molda que eles sejam. Ou que a família moldou que eles sejam. O segundo, eu disse que é para os pais. Mentira. É para as mães. A parte mais terrível da escola são as mães. O que elas dão de palpite errado é uma coisa assim fantástica. Eu sempre falo que mãe na escola parece anão em campo de nudismo. Mete o nariz onde não deve. É um negócio assim. E o terceiro volume, que espero que vocês leiam, é para professores e pedagogas inteligentes. Quando eu falei isso, meu filho falou: pai, que meu filho é meu editor, eu acho que em Brasília não vai vender muito. Porque realmente em Brasília nós temos problemas. Mas aí está mais um preconceito. Qual é a palavra em comum aos 3 títulos? As neurociências já demonstraram, e a psicologia ainda não chegou lá, infelizmente, e a pedagogia está muito longe também disso, já demonstraram que a inteligência, talento e vocação são qualidades aprendidas. Não, vamos das famílias? Não. Por quê? Quando eu dava aula na PUC, eu dei aula na pós-graduação da PUC durante 4 anos, num curso de formação de terapeutas familiares. Se você está estranhando o que um físico faz no curso de terapia familiar, eu quero deixar bem claro que se eu tenho um cara que entende de família, eu sou. Casei 4 vezes. Não é vantagem? 5. Mas eu chego. Minha mulher não me ouça. Nem a minha. Moral da história. Nesse curso eu dizia, os meus alunos eram todos assim, psiquiatra, psicólogo. Eu falava, gente, se você estiver perdendo o jogo, não mude os jogadores. Mude as regras do jogo. É só mudar as regras do jogo. Então é facílimo. O Brasil poderia virar Finlândia amanhã. Amanhã. Se conseguíssemos, em 24 horas, mudar 3 regras. Que nós vamos ver já com essa. Só que antes de mudar as regras, tem uma pergunta que não quer calar.
quem está muito arriba de nós outros? Os hermanos. Por que os alunos argentinos são muito mais inteligentes do que os alunos brasileiros? Por que o trânsito de São Paulo está um inferno? Porque só na cidade de São Paulo tem mais veículos que na Argentina inteira. Vocês sabiam disso? E por que os argentinos são mais inteligentes? Porque só na cidade de Buenos Aires tem mais livrarias do que no Brasil inteiro. Eu vou repetir, só na cidade de Buenos Aires tem mais livrarias do que no Brasil inteiro. E eu vou relatar, eu estava em Buenos Aires, precisei de um remédio às 3 horas da manhã. Saí do hotel e antes de achar uma farmácia aberta, achei 2 livrarias abertas, às 3 horas da manhã. Então, na realidade, a grande diferença é essa. Eles são mais cultos que a gente porque eles leem muito mais. Ponto final. Aluno argentino lê. Aluno brasileiro assiste Malhação. Essa Agora vocês vão dizer, professor, quais são as 3 regrinhas a serem mudadas? É só fazer os alunos brasileiros, em primeiro lugar, só transformar aluno em estudante. Já começa por aí. Aluno é aluno, estudante é estudante. Nós temos muito aluno, tem que transformá-los em estudantes. E fazer os alunos deixarem de cometer 3 erros. O terceiro já cometeu, né? Somos um país de analfabetos funcionais. 70 milhões de brasileiros jamais leram um livro. E outro tanto leram 1, 2 ou 3 no máximo. Eu conheço um cara em Brasília que só leu 3. Aliás, 3 não, 2,5. O terceiro não acabou de colorir ainda. Agora, o outro problema é esse daqui. Os alunos brasileiros não sabem mais assistir aula. Isso se deve a uma coisa terrível chamada Estatuto da Criança e do Adolescente, que tirou do professor toda e qualquer autoridade que ele poderia ter durante uma aula. Porque se hoje numa aula o professor chegar e falar, ô seu tonto, cala a boca, que você está atrapalhando os outros, o cara é processado. Ele chamou o aluno de tonto, mandou calar a boca e humilhou na frente dos outros. Infringiu pelo menos 3 itens do estatuto. Então, na realidade, o que... Hein? Constrangimento. 4. Então, na realidade, o que nós temos que fazer, o que é? É criar o estatuto do professor. Fazer o professor, por exemplo, ter fé pública. A palavra do aluno contra a palavra do professor. Quando eu trabalhava como garçom, a primeira coisa que me ensinaram foi: o cliente sempre tem razão. Não é isso? Então, na escola, é o contrário. É o professor que sempre tem razão, mesmo que não tenha. Depois, se não tiver, vai discutir com a direção. Mas, por princípio, o professor tem a razão. E olha, que eu não estou nem advogando em causa própria. Que eu tenho quase 67 anos. Quando completei 60, eu descobri que o Estatuto do Idoso prevalece sobre o da criança e do adolescente. Não estou brincando. Eu posso bater nos alunos. Eu acalentei durante toda a minha carreira. Mas, de qualquer forma, é um problema, sim, terrível. É um problema seríssimo. Agora, o câncer do sistema educacional brasileiro é esse. Estudar para a prova. Porque quem estuda para a prova consegue ir bem na prova, consegue tirar boas notas, consegue passar de ano e consegue um diploma. Só não consegue aprender. Só. Tenta imaginar um cara que me entra na FUVEST no curso de Direito. Vocês concordam que alguém que na escada da inteligência já está num bom lugar, que é muito competitivo entrar em Direito na FUVEST, na USP? Aí o cara passa 5 anos estudando Direito no Largo São Francisco, com a família sustentando. O cara não precisa nem trabalhar. Se forma bacharel em Direito, você vira o diploma dele de bacharel, a menor nota dele foi 8. Um bom aluno. Ele vai fazer o tal exame da ordem e consegue ser reprovado. Consegue ser reprovado no exame da OAB, que cobra o quê? Direito. O que ele fez? Estudou 5 anos do quê? De Direito. Então vamos lá, vai. Pergunta número 1. É alguém lesado mentalmente? Não. Alguém que passou no vestibular da FUVEST competitivo desse jeito? Não é. Segunda coisa, é alguém que fez Direito na Unisquina? Não. Fez Direito no Largo São Francisco. Como é que ele conseguiu ser reprovado? Passou 5 anos da vida dele estudando para a prova, nunca estudou para aprender. Essa é a desgraça, é o câncer do sistema educacional brasileiro. Vamos dizer, mas se ele tira uma boa nota, não quer dizer que aprendeu. Se ele estuda para aprender, óbvio que vai tirar boas notas.
Mas se ele estuda para tirar nota, não quer dizer que tenha aprendido. Existem duas técnicas para tirar uma boa nota sem aprender. Uma é ilegal. Vocês sabiam que vocês na faculdade, se um aluno com mais de 18 anos for pego colando, teoricamente você teria que fazer BO? É ilícito, penal. E eu sempre falo, a frase mais canalha que já escutei desde que estou no Brasil é a famosa: quem não cola não sai da escola. Isso é canalice. Porque o problema de colar não é só um problema técnico, o problema é ético. Se você deixar uma criança de 10 anos colar, quando crescer vira o quê? Senador. Tem que cortar o mal, né? Agora, como é que alguém que não cola consegue tirar uma boa nota sem aprender? A escola marcou uma prova na quinta-feira de manhã. Quinta-feira de manhã tem prova de geografia. Quando é que um aluno normal começa a estudar? A quarta não é normal. Quarta é alguém que tem visão a longo prazo. Na quarta-feira ele chega e fala: mãe, me acorda meia hora mais cedo. Ou na quinta-feira: professora, posso estudar na sua aula porque eu tenho prova na aula seguinte? Sim, virá mais 5 minutos. Por que todo mundo do fundamental, do médio, da faculdade e da pós-graduação estuda o mais em cima da hora possível? Para não dar tempo de esquecer. Muito bem. E se tiver tudo fresquinho, dá para tirar nota, não dá? E logo depois? Viva a Tunísia, né? E viva a Tunísia. Vocês percebem, gente, o absurdo que é, a farsa, a palhaçada que virou o sistema escolar brasileiro. Esse é o câncer. Agora vamos ver quais são as causas. Então vamos ver. Por que as pessoas ficaram mal educadas? Simples. Porque se criou o hábito no Brasil de se ter um televisor ligado o tempo todo. Quer dizer, e o que isso tem a ver? Tem a ver que todo brasileiro se acostumou a ter alguém falando com ele que pode ser ignorado. Onde quer que você vá, tem um zum de fundo, é zum, é zum. E aí, de repente, o professor vira um zum. Você não consegue mais ir no cinema. As pessoas falam em voz alta. Já repararam isso? É simplesmente, eu não aguento mais. Eu entrei na internet e depois vou mostrar para vocês. $8,99. Controle remoto Ninja. Eu sempre ando com ele. É um controle remoto que desliga qualquer televisor do mundo. Onde quer que eu vá, eu apagando. E o mais engraçado é a reação das pessoas. Estou no hotel tomando o meu café da manhã. Não quero a companhia do Louro José no meu café da manhã. Então eu pego o Ninja. Na realidade, é um prazer estar aqui. O prazer é redobrado porque encontrei 2 ex-alunos. O Daniel, que foi meu aluno, o Oscar, que foi meu aluno. Parece que tem mais um aí. Você também. Mais alguém foi meu aluno? Eu já tive no cursinho aproximadamente 100.400 alunos. Portanto, eu sou um homem que não tem direito à privacidade. E a reação dos ex-alunos normalmente é estranhíssima. Estou jantando no restaurante e um me encontra: professor, o senhor comendo? Mas tem a sensação que a gente não existe fora da sala. O chato é quando o ex-aluno é caixa do motel. E a pergunta é a mesma. O que eu queria discutir com vocês, nesses 100.400 alunos, vocês têm ideia da experiência que eu acumulei? Porque são 6.400 alunos, mas foram 100.400 cobaias. Eu utilizei como cobaia, ostensivamente, falava para eles, para perceber por que existe cursinho. A minha grande dúvida é essa: por que existe cursinho? O que se faz na escola oficial de equivocado que depois exige a existência do cursinho? Eu descobri várias coisas, muitas delas coloquei no livro. E há uns 10 anos, mais ou menos, fiz mais uma descoberta fantástica. Descobri que aluno tem cérebro. Não, mas a coisa é grave. Por quê? Porque na hora que eu me pus a estudar neurociência e arregacei as mangas e mergulhei fundo, e vindo não da aula da área de psicologia ou de medicina, vindo da área da informática,
Porque na faculdade eu era professor titular de inteligência artificial e configuração de redes neurais. Então, na tentativa de fazer um computador pensar, eu fui estudar o único computador que, por enquanto, pensa, que é o cérebro humano. E eu descobri uma coisa assustadora. O cérebro humano é o hardware. Os aplicativos tipo construtivismo seriam o software. A minha pergunta é, são compatíveis? Resposta, não. Ou seja, o que nós temos que pensar é numa nova pedagogia, que aliás intitulei de neuropedagogia. Uma pedagogia que leva em conta as características do cérebro, do aluno. Primeira característica, importantíssima. O ser humano não fala porque pensa. Pensa porque fala. Mas, de qualquer forma, eu falo, penso em italiano, em português, em espanhol, em francês, graças a Beth, que era professora de francês, minha ex-mulher, e em inglês, porque a gente é obrigado hoje a falar inglês. Chinês, eu passei um tempão na China, só aprendi a falar tchê-tchê. Mas eu aprendi uma coisa na China que já vou mostrar para vocês uma coisa importantíssima. E foi na China. Na realidade, eu penso de maneira diferente. Alemão não sei falar, nunca consegui aprender alemão, é uma língua muito hostil. Não sei como é que alemão se reproduz. Não, imagina o seguinte, imagina um italiano que chega para a garota e fala, eu te amo. Ah, cai na conversa. O francês, je t'aime. I love. O alemão, ich liebe dich. Mas de qualquer forma, eu tive uma aula de alemão. Me ensinaram que G, você não lê G, você lê G, EU, você lê OI. E se você me der um texto em alemão, eu leio. Guten Morgen, mein lieber Freund, wie geht's? Alles gut, tá? Gehen wir ins Harze Kaffee trinken? Ja, bitte. O que seria o sonho? Ou seja, o que eu sou em alemão? Analfabeto funcional. Alguém que sabe transformar letras em sons, mas não em ideias. Esse é o ponto-chave. Na verdade, em português nós temos algumas armadilhas linguísticas terríveis. Uma delas eu descobri esse ano. Eu estava em Londrina, estou viajando o Brasil inteiro. Estava em Londrina, dei uma entrevista na Folha de Londrina, é o jornal mais importante lá do Paraná, e a jornalista pegou uma frase minha, pensou essa frase, colocou na primeira página, em boa companhia. Vocês estão vendo o Obama. O Brasil tem milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. Na minha opinião, a frase era muito óbvia. E ela achou que a frase era uma frase de efeito. Falei, mas por que você estranhou? Ah, professor, todo mundo acha que aluno e estudante seja a mesma coisa. E não é. Aluno é alguém que assiste aula. Estudante é alguém que estuda. E são duas atividades antagônicas. É fundamental. Teve uma mãe que chegou para mim e falou, ah, minha filhinha estuda de manhã. Falei, ah, bom, então ela assiste aula à tarde. Não, ela assiste aula de manhã. Falei, ah, bom, então sua filha estuda à tarde. O senhor não entendeu, ela estuda de manhã. Aí eu parei. Falei, a coisa vai longe, a história vai continuar muito bem. Assistir aula é uma atividade coletiva e passiva. Estudar é uma atividade solitária e ativa. Quem assiste aula absorve, quem estuda produz. Portanto, não só não é sinônimo, como são antagônicas. Uma exclui a outra. E o grande problema dessa armadilha qual que é? Deu o último sinal, acabou a última aula, o que as pessoas dizem? Por hoje eu já estudei. Por hoje você já assistiu a aula, que é a parte menos importante do processo. Falta estudar. Esse é o problema. Existem mais preconceitos. Dessas minhas viagens todas, eu tenho feito palestra para alunos, incrível, de quinta série e alunos de pós-graduação. Todos eles com o mesmo problema. Quarta série não. Na quarta série eles ainda são seres humanos. É na quinta série que começa a desgraça. Tenho feito palestra para professores e muitas palestras para pais. E principalmente na dos pais, muitos pais assustados com o que eu digo,
Ô, professor, não daria para o senhor escrever um livro a respeito disso? Como eu sou exagerado, eu escrevi 3. Pode clicar, é meio complicado. Aprender inteligência, que é para alunos. É bom você ler, viu? Já está lendo. Fiz uma sacanagem nesse livro. Já está na biblioteca. Já está? Não, mas eu tenho livro, ele já está. Eu li, Passou para ele. Eu fiz uma sacanagem nesse livro. Eu coloquei uma provinha no fim, não dei a resposta, mas coloquei um e-mail dizendo: me mande a opinião sobre o livro e eu te mando a resposta. Sabe qual é a frase mais frequente? Pena que eu não li antes. E a segunda frase mais frequente, sabe qual que é? Meu consolo é que a culpa não foi minha. Porque a gente, na sala dos professores, como você disse, cadê? Tá aí. Na sala dos professores, a gente mete a lenha nos alunos. Mas se vocês pensarem bem, os alunos são vítimas. Os alunos são aquilo que a gente molda que eles sejam. Ou que a família moldou que eles sejam. O segundo, eu disse que é para os pais. Mentira. É para as mães. A parte mais terrível da escola são as mães. O que elas dão de palpite errado é uma coisa assim fantástica. Eu sempre falo que mãe na escola parece anão em campo de nudismo. Mete o nariz onde não deve. É um negócio assim. E o terceiro volume, que espero que vocês leiam, é para professores e pedagogas inteligentes. Quando eu falei isso, meu filho falou: pai, que meu filho é meu editor, falou: acho que em Brasília não vai vender muito. Porque realmente em Brasília nós temos problemas. Mas aí está mais um preconceito. Qual é a palavra em comum aos 3 títulos? As neurociências já demonstraram, e a psicologia ainda não chegou lá, infelizmente, e a pedagogia está muito longe também disso, já demonstraram que a inteligência, talento e vocação são qualidades abrangentes. Qual é a reação dos outros hóspedes? Eles não percebem que o televisor foi desligado. Falta algo. Falta o quê? Eu chego no hotel, me levam para o quarto para mostrar qual é o quarto, o cara carrega minha mala. Qual é a primeira coisa que o desgraçado faz? Liga a TV. Antes até de ligar o ar-condicionado. Vocês percebem? A TV faz parte do dia a dia. Eu fui no Carrefour, eu moro numa chácara. Pedi ajuda do meu caseiro. Falei: Marcelo, me ajuda a fazer compra, que é muita compra hoje. Vamos lá. No meio das compras bateu a fome. Eu não tinha almoçado, nem ele. Falei: vamos comer um sanduíche. Lá está, eu e o Marcelo com o nosso sanduíche, o nosso refrigerante. Sentamos na mesinha, dentro do Carrefour mesmo. Quem é que estava na parede? A Globo. Aí eu peguei o ninja e... Aí o Marcelo começou a rir muito. Ele ria. Eu falei: Marcelo, você nunca viu o ninja? Ele falou: ninja eu já vi. Eu nunca vi isso aí. Eu olhei que tinha um cidadão com um sanduíche meio comido, olhando para a TV apagada assim. Imóvel. Eu peguei o ninja, liguei de novo, ele voltou a comer. Eu vi um ser humano dar um pause na vida, e o Zuzum parou. O Zuzum voltou. Portanto, a primeira tarefa que eu peço para você: chegou em casa, por favor, desligue a TV. Não, você não tem ideia do que a TV está falando. Eu já trabalhei na TV. Trabalhei 2 anos na TV Cultura. Eu só não trabalhei no terceiro porque fui preso. Mas, na realidade, tem como. Na época da ditadura militar. Mas, na realidade, vocês não sabem que a TV imbeciliza de propósito. Porque se não imbecilizasse, você não compraria. Ninguém que tenha conservado o mínimo de sanidade mental jamais compraria um cinturão elétrico. Vida choque. E acha que você vai acabar com a família? Vocês já notaram que não está vendendo mais? Porque você pode enganar poucos por muito tempo, ou muitos por pouco tempo. Você não pode enganar todos o tempo todo. Já descobriram que aquilo é uma fase, uma angústia. Tive uma mãe em Barra do Piraí. Chegou e falou: senhor, me dá o microfone. Depois não. Ela pegou o microfone, olhou para as outras mães e falou: como todas vocês sabem, a besta do meu marido. Ela falou: a besta do meu marido. Agora vai começar a lavar a roupa suja. Aí descobri que não. É a forma carinhosa com a qual as esposas de Barra do Piraí tratam o cônjuge. A besta do meu marido. Olha, nunca, você dá aula de lógica, nunca tente entender a lógica de uma mulher.
Ela não é nem melhor nem pior que a nossa, é completamente diferente, é um outro sistema operacional. Alguém que chega para você e fala, se você não sabe porque eu estou brava com você, não sou eu que vou dizer. É muito modesto o raciocínio. Vocês estão rindo. Você aí na câmera, é casado? Não. Não, você vai casar. Você vai ver o que é lógica feminina. Ela vai passar 20 anos tentando te mudar. Quando não consegue, vai falar, você não é mais o mesmo. Como todas vocês sabem, a besta do meu marido comprou uma casa numa pirambeira, num buraco que não pega TV. Então o coitado está construindo uma torre de treliça metálica, põe a antena em cima, não pega. Ele sobe mais, põe a antena em cima, não pega. Sobe. Falou, daqui a pouco vai aparecer um anjo, uma espada em chamas, achando que é Babel 2. Falou, nós estamos sem TV lá em casa há 4 meses. O rendimento dos meus filhos na escola melhorou horrores. Meu marido me redescobriu, e na hora do jantar, nós voltamos a ser uma família. Eu quero dinamitar essa torre. Então, na realidade, eu não estou pedindo para vocês dinamitarem a TV, mas me faz um favor. A TV é um eletrodoméstico. Sabe o que você faz? Liga na hora que tiver teu programa, e quando acabar teu programa, me faz um favor. Desliga. Não deixa ligar. Porque aí você assiste o que você quer, não o que eles querem. Está bem claro? É eletrodoméstico. Se deixa o liquidificador ligado 24 horas por dia, não, de repente dá vontade de fazer uma vitamina, já está ligado. Você liga na hora que precisa televisor. É a mesma coisa. E hoje em dia está acontecendo uma coisa mais grave. Além do televisor, agora tem o videogame. E agora tem o computador. Você sabia que computador não pode ser colocado no quarto do filho? Você sabe o que está causando o computador? Um rebaixamento de QI. Isso provado por um médico psiquiatra de Londres. O computador usado de forma compulsiva produz um rebaixamento de QI que é o dobro do que se a criança ou o jovem fumasse maconha. E segunda coisa, está produzindo hiperatividade e falsos positivos de hiperatividade. Então, na realidade, o computador fica na sala para ver a que horas que liga, a que horas que desliga. Principalmente o que está sendo acessado. Porque a coisa está saindo do controle. Mas, por falar em computador, o melhor computador do mundo está dentro do crânio de todo mundo. É chamado encéfalo, como chamam de cérebro. Mas, na realidade, o nome certo seria encéfalo. Na realidade, aqui, por exemplo, no sistema límbico, é uma região onde é muito fácil colocar uma informação, mas é muito fácil perder. No livro 1, eu faço a analogia com a memória RAM do computador. É como se fosse a memória RAM, certo? Você põe informação, apaga, põe informação, apaga. Você apaga coisas que você colocou segundos antes. Você está sentada na sala, com a perna direita cruzada sobre a perna esquerda. Levanta, vai decididamente para a cozinha, e para no meio da cozinha, fica que nem um idiota se perguntando o que eu vim fazer aqui. Já aconteceu com todo mundo. Quanto tempo se passou? Segundos. E já subiu. E o que tem que fazer para lembrar? Aí não adianta buscar a inspiração da geladeira. Você tem que voltar e ficar na mesma posição. E nesse momento você diz, eu tenho sérios problemas mentais. E tem porque nessa região daqui mora um pequeno idiota. Só para vocês perceberem a existência de nosso pequeno idiota interior, o sistema límbico é a primeira parte do cérebro que acorda pela manhã. E assume o controle por pelo menos 10 minutos. Vocês já repararam nos primeiros 10 minutos depois que você acorda, quanta bobagem você faz? Eu já vi um filho meu calçar 2 meias no mesmo pé e procurar outra. Eu tenho uma filha loira, inteligentíssima, como esmagadora a maioria das loiras, por isso que tem piada de loira, porque todo mundo morre de inveja das loiras. Só que ela é inteligentíssima 15 minutos depois que acordou. Porque ela me entra na cozinha falando do celular. Abre a geladeira, pega a caixinha de leite, guarda o celular e já chega. Eu falei, Luísa, é perecível? Bom, eu sou o recordista da família. De manhã cedo eu acordei, fui ao banheiro e escovei os dentes com hipogloss. E alguém lá em cima tentou me avisar, porque eu estava duro disso aí. Eu falei, deve ter, tá velho essa parte. Agora, a boa notícia é qual que é? E se dentro de cada um de nós aqui mora um idiota, dentro de cada um de nós aqui mora um gênio. Quando eu dava aula de engenharia da computação lá na Unisant, eu passei para os meus alunos a seguinte tarefa. Cada neurônio do córtex equivale a alguns kilobytes.
Um cérebro humano adulto tem 300 bilhões de neurônios. Neurônio não pensa. Quem pensa são as sinapses, as ligações entre os neurônios. Um cérebro humano adulto tem aproximadamente 100 trilhões de sinapses. Dimensione quantos computadores de última geração você precisaria ligar em rede para simular o córtex humano. Resposta, no mínimo, 15 mil. 15 mil. Vocês têm ideia do que quer dizer isso? Então, em primeiro lugar, parabéns para o engenheiro. Que colocar 15 mil computadores em 1,5 litro, isso sim que é nanotecnologia. Você sabe o que quer dizer isso? Que no fundo, todo mundo é um gênio. Alguns bem no fundo, mas todo mundo é um gênio. O cérebro humano tem uma capacidade incrível. Se alguém estudar 10 horas por dia, cuidado que eu disse estudar e não assistir aula, hein? Todos os dias da semana, sábado e domingo inclusive, todas as semanas do ano e todos os anos de sua vida, essa pessoa esgota a capacidade de processamento de seu córtex em aproximadamente 4 séculos. Quanto tempo nós vamos viver? Mas, se você for uma Dercy Gonçalves, se você for Oscar Niemeyer, 1 século. Eu pretendo morrer aos 96 anos, baleado por um marido ciumento. Esse é o primeiro. 4 séculos significa o quê? Que todos nós vamos morrer com pelo menos 3/4 da inteligência que ele nos deu ainda ser desenvolvida. Olha enorme, gigantesco desperdício, só porque essa rede veio sem manual de instruções. E as pessoas usam de maneira extremamente equivocada. Quer ver? Vocês não vão perceber. Escrever no idiota é fácil, mas apagar é fácil. Escrever no gênio é mais difícil, mas depois que você escreveu aqui, isso não apaga nunca. Então aqui você escreve, apaga. Escreve, apaga. Aqui você escreve e não apaga. Pergunta. Na hora que um aluno estuda o mais em cima da hora possível para fazer a prova, para não dar tempo de esquecer, está colocando as informações do idiota no gênio. E viva a Tunísia. Você vê o cara entrar na sala de aula para fazer prova, o cara entra assim. Sem chacoalhar a cabeça. Se você chamar falou, que foi por um ponto agora. Ou aquela menina que entra assim, não fala comigo. Pior ainda, professora, dá a prova logo. Antes que eu. Vocês percebem, gente? Então, tá bom, professor, como é que a gente faz para... Qual é o manual de instrução? Pelo menos o comecinho, a gente nas neurociências já descobriu, pelo menos o comecinho do manual. Daqui para frente eu vou trabalhar com metáfora para não entrar na parte técnica, certo? Porque senão a gente vai ficar até daqui a uma semana nós estamos ainda discutindo a parte técnica. A minha metáfora é a seguinte: aprender é escrever no cérebro. Agora, como é que eu escrevo no cérebro? Em cada uma dessas regiões eu escrevo de uma forma diferente. Por exemplo, como é que eu vou escrever no cérebro? É como se eu pegasse um formão e um martelo e em uma laje de mármore eu fosse cavando letra após letra. Demora. Escrever uma frase é um negócio muito demorado. Dou martelada no dedo. É um sistema altamente ineficiente. Mas tem uma vantagem. Qual que é? Se não apaga nunca. Por exemplo, andar de bicicleta. Levanta a mão que levou algum tombo para aprender a andar de bicicleta. Quem não levantou não sabe andar de bicicleta. Moral da história. Por que levamos tantos tombos? Porque foi difícil. Letra após letra, dia após dia, tombo após tombo. Agora você fica 30 anos sem subir numa bicicleta, daqui a 30 anos você sobe, o que vai acontecer? Você sai andando. Sai andando. Moral da história, você pode dizer o que eu aprendi a andar de bicicleta. Porque aprender é aprender para... Um dia eu estava atravessando a Avenida Paulista com um dos meus filhos, era o 5.2, ele tinha 14 anos. É o quinto filho do segundo casamento. O 5.2 chegou para mim e falou: pai, o que está escrito no alto daquela igreja? Era o Colégio São Luís, sabe a igreja do Colégio? O que é aquele Deo in Lorem Sancti Aloisi? Eu falei: o que é isso, pai? Eu falei: é latim. Você sabe o que está escrito? Eu falei: não sei, deixa eu ver. Deo, terminação em O é dativa, então objeto indireto. In honorem é acusativo, é a preposição em vez de acusativa.
Sabe que ele, Luiz, evidentemente genitivo. Aí, filho, está escrito que essa igreja foi construída para Deus em honra dessa luz. Ele me olhou de uma forma muito estranha. Pai, você não é professor de física? Eu falei, só. Você sabe latim? Eu falei, filho, quando eu tinha a tua idade, latim era uma das matérias da escola. Eu aprendi latim quando eu tinha a tua idade. Nossa, pai, mas faz tanto tempo. Os nossos filhos vão nascer, nós vamos fundar. Eu falei, filho, eu não falei que eu tive aula de latim. Eu não falei que me ensinaram latim. Eu falei que eu aprendi. Quando você aprende para. Lá no ano, quebrando o pau com o Sorocaba, não sei se você chegou a ter aula com ele. Eu falei, Sorocaba não é uma coisa possível. Você escreveu. E Newton enunciou a primeira lei da dinâmica textualmente assim. Eu falei, quem disse textualmente? Porque não foi assim. Não, é textualmente. Eu falei, tira. Você traduziu errado. Meu inglês é muito melhor que o seu. Eu falei, como está explicado? Porque o Newton não escrevia inglês, ele escrevia em latim. Se você pegou do inglês, você já herdou o erro de tradução. Eu falei, como é a original? Eu falei, corpus omni perseverare status suo crescente, ver movente uniforme ter indirecto, nisi quatenus aviribus impressos códigos statum librum mutare. Sorocaba olhou para mim e falou, amém? Quando você aprende para sempre, não por isso. Está bem claro. Não sei, bom, professora, para aprender uma coisa para sempre, uma coisa tão penosa assim, cavar na laje de mármore, letra após letra. Para você aprender, por exemplo, no sistema límbico, é como escrever na areia da praia, no rascunho. Só que tem dois problemas. É fácil escrever, mas está ventando e toda noite, ao dormir, a maré sobe e apaga tudo. Repito, apaga tudo. Você passa o dia escrevendo na praia, à noite, na hora que você dorme. Portanto, o processo de aprendizagem vai de maré a maré. Se nesse intervalo não acontecerem as coisas certas, o dia está perdido. E tem que falar, professor, por que apaga tudo? Porque amanhã, quando você acordar, você precisa de uma praia limpinha para poder escrever o dia seguinte. Quem já passou uma noite em claro sabe muito bem que no dia seguinte fica meio abobado. Porque a maré não subiu. Então apaga tudo. Você passa o dia inteiro escrevendo na praia. Blá, 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 blá. Quando a praia está cheia, a reação é sono. Sono não é corpo cansado. O corpo não sente sono. Sono é cérebro entupido. Eu sempre vou falando, olha, vai dormir para a maré subir, porque eu preciso depois que essa praia fique limpa, senão amanhã não vai dar para viver o dia normalmente. Tem gente que fala, mas professor, se não cabe mais nada na praia, não está na hora de escrever nos 15 mil computadores? Que bom seria. Acontece que o córtex humano não consegue chupar cana e assobiar ao mesmo tempo. Se ele está no modo leitura, ele não está no modo gravação. Se ele está no modo gravação, não pode estar no modo leitura. Quando é que ele está no modo leitura? Quando você está acordado e está buscando informações dele. Aí não dá para gravar. Quando é que ele está no modo gravação? Quando você está desacordado. Não está lendo mais, ou seja, quando você está dormindo. Tentar ler alguma coisa no córtex humano, enquanto a pessoa está acordada, tentar escrever alguma coisa, é como tentar trocar o pneu de um carro com o carro em movimento. Seu carro está no modo andar, não está no modo trocar pneu. Você está no modo trocar pneu, não está no modo andar. Portanto, com certeza, se você quiser passar da memória RAM para o HD, que seria, faz o papel, o córtex faria o papel de HD, você tem que dormir. Na hora que você dorme, se você for medir a atividade elétrica do cérebro, você vai notar que assim que você adormece, cai quase a zero. É o chamado sono profundo ou sono sem sono. Nesse momento você tem que ir ao cachorro em coma. De repente começa o chamado sono REM, REM de Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos. Nesse momento você está sonhando. Depois vem mais sono profundo, sono. Sono profundo, sono. Sono profundo, sono. Durante a noite, o teu cérebro tem uma atividade frenética. Durante a noite, o teu cérebro não para de funcionar. Vai alternando. É uma atividade louca, mais do que agora quando vocês estão acordados.
Tem cara que fala, mas eu nunca reparei. Sim, você está dormindo. E pelo fato de estar dormindo, portanto estar inconsciente, as pessoas não valorizam o sono. Não sabem as atividades fundamentais que acontecem durante o sono. Vou citar só uma. As neurociências já descobriram que durante o sono REM, e somente durante o sono REM, é que são secretados aqueles enzimas que são indispensáveis para a transformação de memória a curto prazo em memória a longo prazo. Então, o salvar acontece quando? Quando você sonha. À noite, vocês não dormem para descansar. Descansar, vocês estão descansando agora, estão sentados. À noite, você dorme para sonhar. E você sonha para resetar o cérebro. Você sonha para fazer manutenção do cérebro. E, obviamente, é uma manutenção inconsciente. Você está dormindo. Você passou o dia escrevendo na praia. Tudo que você escreveu não está em baixo relevo? Está afundado, não está? Está em baixo relevo. Aí entra em ação um mecanismo automático que chama encarregado da manutenção, que olha o que está em baixo relevo, joga cimento fresco em cima que penetra em todas as frestas, endurece, retira uma placa em alto relevo, dura, e essa placa é levada para um gigantesco armazém chamado córtex. E não vai apagar nunca mais. Agora, se você quiser que isso daqui seja copiado, bem legível, primeira coisa, carca fundo. Na hora de escrever na praia tem que carcar fundo, para isso daqui sair bem alto. Está bem claro isso? Agora, cuidado que há uma diferença enorme entre aquela laje de mármore, onde você acabou letra após letra, e essa placa, volta só um instante, e essa placa de concreto que você colocou aqui. Qual é a enorme diferença? Na laje de mármore você escreveu o que você queria. Na placa de concreto, quem manda é esse cara aqui. É o inconsciente, não é um processo consciente. Portanto, durante o dia, você passa o dia escrevendo aqui. À noite a maré sobe, joga a maior parte das coisas no lixo, e apenas uma pequena placa é gravada aqui, gerando pouco conhecimento. Você recebe muita informação e gera pouco conhecimento. O que eu falei dos degraus da escada da inteligência bem no começo do papo? Como é que se adquire conhecimento? Pouco a. Eu vou dar um exemplo, não estou dizendo que vocês na escola têm que fazer isso. Tente imaginar um curso médio com 30 aulas por semana. Tudo bem? Você pode dar 6 aulas todas as manhãs, de segunda a sexta, ou 5 aulas todas as manhãs, de segunda a sábado. Independentemente do que é mais prático, ou até em termos de marketing, o que é mais eficiente em termos didáticos? 6 aulas por semana durante 5 dias, ou 5 aulas por semana durante 6 dias? 5 aulas por semana. Porque a quantidade de conhecimento que o seu cérebro humano é capaz de adquirir por dia é pequena. Está claro isso? Como é que se adquire conhecimento? Pouco a pouco, gota a gota. Como loira toma iogurte. Por que loira toma iogurte com conta-gotas? Porque na embalagem está escrito consumir até janeiro de 2010. Com conta-gotas, chinelo na mão, que tem lá todas os livros, né? Nunca se sabe. Mas, de qualquer forma, é pouco a pouco. Tem gente que fala, professor, na cabeça de um aluno normal, toda noite, o que vai para o lixo? As aulas. O que vai para a memória permanente? As abobrinhas. A habilidade é fantástica. Por exemplo, um professor de geografia dá uma aula importantíssima. No meio da aula conta uma piada. 2 meses depois, o que o desgraçado lembra de toda aquela aula? E quanto mais idiota for a piada, mais. Minha filha loira mora em Brasília. Ela faz interurbano para me contar piada idiota. Vocês acreditam? Me liga, interurbano. Pai, como é a torcida do time das loiras? Como é, Luiz? É assim, pai. Sou loira, 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 loira. L, O. Sou loira, sou loira. Aí ela me liga. Pai, vou para São Paulo te visitar. Você vem me pegar no aeroporto? Eu falei, vou te pegar. E me conta, vai. Qual é a última de loira? Tem uma ótima que não dá para contar por telefone.
A hora que foi receber, eu estava curioso, né? Ah, e qual é a tal piada? Falei, por que toda loira que mora perto de uma cachoeira tem orelhas de abano e a testa vermelha? Falei, por que ela tem orelhas de abano e a testa vermelha? Falei, pai, porque ela mora perto de uma cachoeira. Toda manhã, quando ela acorda, ela fala, que barulhão é esse? É a cachoeira. É a piada mais idiota. Eu já escutei em toda a minha vida. Eu escutei uma coisa estúpida. Agora, olha bem no meio dos meus olhos. Adivinha aqui que vocês mais vão lembrar dessa palestra. Vocês vão dizer, mas como é que eu faço para fazer as aulas serem gravadas também? Simples. Esse truque foi descoberto em vários lugares do mundo, em várias épocas. Por exemplo, em 1953, um pai japonês desesperado descobriu que o filho dele não conseguia aprender matemática. A sorte foi que foi naquela época que as psicopedagogas não tinham essa mania da descalculia. Porque hoje, bota descalculia, pronto, nunca mais vai aprender matemática. Aí esse pai desesperado, o que fez? Montou toda uma série de exercícios partindo do princípio que nenhuma escada é alta demais se os degraus forem baixos. O nome desse japonês era Toru Kumon. Foi descoberto na Finlândia, foi descoberto em São Paulo por 4 jovens engenheiros, Simão Feigenbaum, química, já falecido, Carlos Magno, desenho descritiva, já falecido, Emílio Gabriades, física, ainda vivo, e Abraham Bloch, matemática, ainda vivo, lá na Israel. Esses 4 jovens engenheiros montaram um cursinho para preparar os alunos para entrar na escola politécnica no vestibular de dezembro. E a primeira aula era em março, e eles descobriram uma coisa fantasticamente assustadora. Davam 4 aulas maravilhosas em março, no dia seguinte só tinham sobrado as piadas. E o vestibular em dezembro. Aí na base da tentativa e erro, porque nenhum deles sabia nada de neurociências, nem o próprio Toru Kumon sabia, mas na base da tentativa e erro, usando muita intuição, descobriram o quê? Que se no mesmo dia, na minha metáfora, antes que a maré suba, os alunos fizessem exercícios de aplicação e fixação daquelas aulas que tiveram, que na minha metáfora seria o quê? Durante a aula escreveram de leve, são alunos. Na hora da tarde, na tarefa, carca fundo, repassando o que estava de leve, repassa agora fundando bem, não são mais alunos, agora são estudantes. Eles descobriram que as aulas estavam lá no dia seguinte, no mês seguinte, em dezembro, no ano seguinte, e se vocês fizerem um exame de consciência, vocês 3, é capaz de você recordar de aulas inteirinhas que você teve há 35 anos atrás, porque tem uma laje de concreto, em alto relevo, que está lá. Então eles inventaram um slogan de 4 palavras, muito tempo depois eu acrescentei aqui. O slogan está, depois me faz um favor, Washington, mostra a cadernetinha depois para eles, com aquela primeira página, com as 4 palavras. Depois eu acrescentei aqui. As 4 palavras são, desde aquela época, aula dada, aula estudada. Eu acrescentei a 5ª palavra, hoje. Antes que a maré suba. Toda aula assistida hoje tem que ser uma aula estudada hoje. Ou seja, assistiu a aula hoje, é aluno, tem que estudar a aula hoje, é estudante. E tem que ser antes que a maré suba, ou seja, antes que se passe uma noite de sono. Agora, cuidado. Quem assiste a aula pela manhã, faz a tarefa à tarde. Quem assiste a aula à tarde, tem que fazer a tarefa à noite, e não na manhã seguinte. E quem assiste a aula à noite, ou vai dormir meia hora mais tarde, ou o curso noturno é estruturado de tal forma que você faça aqui dentro mesmo a tarefa. Quer dizer, o cara teve aula e logo em seguida ele faz a tarefa aqui mesmo. Nem que seja na forma de prova, para obrigar o cara. Tem que obrigar, mas assim não é espontâneo. Gente, tem 2 maneiras de fazer um burro andar com uma cenoura. Se colocar a cenoura na frente não adianta, tem que usar a segunda opção. Não tem jeito. Tá claro isso. Depois você censura isso, viu, Davi? Moral da história. Antes que a maré suba. Não tem jeito. O grande drama dos cursos noturnos qualquer. Que todo ciclo de aluno, estudante e sono
No caso do curso noturno, está tudo condensado no fim. O cara tem que ser aluno e estudante em poucas horas. Ao contrário de um aluno, por exemplo, que assiste a aula pela manhã, que é a tarde toda, etc. Mas mesmo assim, insisto, tem que ser antes que se passe uma noite de sono. Ou, cuidado, antes que se passe um longo período de sono. Porque tem gente que tem filho adolescente, que chega em casa, almoça, se der uma cochilada de 15 minutos, a maré não subiu. Eu cochilo 15 minutos. Tem aluno que não, chega em casa, almoça, dorme que nem um porco durante 5 horas, acorda todo embaçado, que parece que tem algodão no cérebro, e as aulas já foram parar no lixo. Como é que eu faço com meu filho adolescente? Simples, 3 dias de tratamento de CAG. 3 dias de CAG. Copo de água gelada. Dormiu depois do almoço, ótimo, deu 15 minutos, chá! Não é água fria, é água gelada. No segundo dia, 15 minutos, chá! Terceiro dia, chá! No quarto dia, ele ouve teus passos se aproximando. Não, já acordei. É que se não dá para ensinar, tem que adestrar. Existe o momento da aula e muito tempo depois o momento da prova. Aproximadamente 1% dos alunos brasileiros estudam no dia da aula e 99% estudam na hora da prova. Esse, infelizmente, vive a Tunísia. Qual é o melhor sistema educacional do mundo? Finlândia. Na hora que o Ministério da Educação descobriu que a Finlândia é o melhor sistema educacional do mundo, pegaram as pedagogas de Brasília e mandaram fazer o estágio na Espanha. Na Espanha. Na Espanha. A última moda é catalã. Querida, você não sabe o que está acontecendo embaixo do Roma? Eu fui para a Finlândia. Conselho: jamais vá para a Finlândia no inverno. Existe uma coisa, eles têm inclusive uma coisa chamada depressão sazonal. O índice de suicídio é altíssimo. Sabe o que é? Não é o frio, falta de sol. O sol nasce às 11 horas da manhã e se põe às 2 da tarde. Você imaginou? 10 horas da manhã é noite. 11 horas nasce um pálido sol que vai tudo, pronto, 2 horas já é noite. E eles bebem, eles mamam uma vodka, que é um negócio assim impressionante. Eu fiz amizade com o professor finlandês, falei: viu? Mas por que você bebe tanto? Ele falou: não, jamais bebo de dia. O que eu descobri na Finlândia? Eu descobri que a Finlândia é um país altamente feminista. Metade do parlamento finlandês são mulheres. A multinacional de maior sucesso da Finlândia é a Nokia, líder mundial em celulares. Quem a transformou em líder mundial? Seu presidente, que é inteligentíssimo. Quem é o presidente da Nokia? Uma mulher. Todas as mulheres finlandesas trabalham, só que como a Finlândia é um país de primeiro mundo, não tem desigualdade social, portanto não tem babá, não tem empregada doméstica. Portanto, todas as escolas finlandesas são período integral, porém, só tem aula pela manhã. Eu fui à tarde. O que eu descobri à tarde? Simplesmente que as crianças, além de fazer esporte, cada um deles tem sua escrivaninha, com suas gavetas, seus livros e seus cadernos, e todos eles, em silêncio e solitariamente, fazem aula dada, aula estudada. Na Coreia é assim, na China é assim, no Japão é assim. No Brasil era assim, porque quando eu era aluno eu tinha a minha escrivaninha dentro da escola, com as minhas gavetas, eu era obrigado a ficar 3 horas sentado na frente daquela escrivaninha toda a tarde. Ou seja, além de aluno eu era obrigado a ser estudante. Vocês percebem? Agora eu vou dizer uma coisa. Eu conheço escolas do mundo inteiro. Eu viajei o mundo inteiro. Não vi nenhuma escola até hoje que funcionasse melhor do que a aula dada, aula estudada. Ou seja, professores, pelo amor de Deus, não se permita nunca dar uma aula sequer sem que ela esteja acompanhada de uma tarefa. Isso é o ponto fundamental. Eu estava em Mato Grosso, como chama aquela cidade? Vamos lá perto da Serra do Caxi. O ano me liga: Bia, precisa de 5 aulas de gravitação universal para o terceiro médio. Dá para você escrever? Quando eu voltar para São Paulo, eu escrevo: não, é urgente, começa aí. Você não tem folga no hotel? Tá, obrigado. Aí eu peguei meu computador, 5 aulas de gravitação. O que eu escrevi? Em primeiro lugar, 5 tarefas. Depois de escrever a parte mais importante, que são as 5 tarefas, aí cocei a cabeça e falei:
Que aulas que eu vou ter que escrever agora para que quando esse cara estiver sozinho, seja capaz de executar essa? Esse é o ponto-chave. Esse é o ponto importante. Estava eu na China, na cidade de Xi'an, conhece? Onde tem o exército dos guerreiros de Caracol. Aí fui visitar uma cidade lá e o professor me disse o seguinte: se eu escuto, esqueço, se eu vejo, entendo, se eu faço, eu Confúcio. Repito, se eu escuto, eu esqueço. Se eu vejo, eu entendo. Se eu faço, eu aprendo. Eu não admito alguém que esteja estudando sem ter um lápis e um papel na mão. E vou dizer mais uma coisa. Se você perder todas as anotações que você está fazendo agora, perder, mesmo assim, você vai ser a pessoa que mais chance vai ter de lembrar do que foi dito, porque foi o ato de escrever. E cuidado, escrever e não digitar, hein? Se você escrever, vai para o teu HD. Se você digitar, vai para o HD do livro. Então, sempre escrever. Isso é fundamental. A partir do Fundamental 2, durante a aula, o aluno ouve e vê. E durante a tarefa, ele faz. Portanto, a aula não serve para aprender, a aula serve para entender. A tarefa é que serve para... Agora, sabe qual é o perigo? Quando o professor é muito bom, quando o professor é muito bom, o aluno olha e fala: nossa, entendi tudo, logo já sei. Você entendeu, não? Posso fazer uma demonstração rápida? Com a mão direita, segura o nariz. Segura o nariz, com a mão direita. Eu estou segurando com a mão esquerda porque estou fazendo o papel de espelho. Com a outra mão, segura a orelha por fora. Por fora. Isso. Estou esperando que ela está se ajeitando. Oi. Por fora, não por dentro. Agora bate. Agora com a outra mão o nariz, por esquerda, e a orelha. Bate. Com a primeira mão o nariz e a orelha. Bate. E com a outra mão o nariz, orelha. Bate. Ó, para. Todo mundo entendeu. Não tem jeito de não entender, que é para segurar o nariz e a orelha. Cruzado e intercalado. Agora vamos ver se aprenderam. Comecei com que mão? Então vamos lá. Mão direita. Pronto? Agora comigo. 1, 2. Tenta não enfiar o dedo no olho. Vamos lá. Peraí. O que vocês sentiram na perna? Entenderam uma coisa? Aprenderam? Então o que vocês têm que fazer hoje, saindo daqui, ficar na frente do espelho 15 minutos, primeiro bem devagar, depois cada vez mais depressa, tranque a porta do banheiro. E amanhã, espera, agora nós fizemos a aula da aula. Em casa você vai fazer a aula, estudar, depois você vai dormir, para fixar. Amanhã, quando vocês encontrarem os outros professores que não puderam estar aqui, e a palestra ontem, o que o professor mostrou? É uma coisa que preocupa. Ele falou que deve ser muito lesado alguém que não consegue fazer. Você pode tripudiar em cima dos outros, você entendeu? Aprender, tá claro? É claro que quando a criança é pequena, durante a aula ela ouve, vê e faz, ou seja, alterna. É aluno, estudante, estudante, aluno, aluno, estudante, durante a aula. Mas leva uma pequena lição para casa para criar o hábito. Quando o cara está no cursinho, o faz durante a aula é muito pequeno, não tem muito tempo. Então o que interessa é o que ele faz em casa ou na sala de estudo. Portanto, a importância da aula vai diminuindo com o correr dos anos de escola e o estudo solitário vai aumentando cada vez mais. Aqui ele é ultra dependente da tia. Tem a tia, tem auxiliar da tia, tem 12 aluninhos na sala. Quando chega no pré-vestibular, na aula eu tinha 200 alunos. A aula só serve para entender, depois o que o cara vai aprender. Portanto, no fundo, qual é o dever da escola? Fazer o cara subir a escada da inteligência, se transformando em autodidata. Ninguém aprende coisa alguma se não for autodidata. Só que tem um pequeno problema. Só consegue ser autodidata alguém que tem uma boa interpretação de texto e um bom vocabulário. E só consegue ter interpretação de texto e vocabulário quem lê muito. E
só lê muito com beco hoje no Brasil. E a escola brasileira é especialista em criar ódio. Porque chega para o pobre coitado de 12 anos, que idade que ele tem? 14 anos. Chega e fala, você vai descobrir o prazer pela leitura, toma, Iracema. E vocês riram, porque todo mundo passou por isso. Certo? Chega para alguém de 14 anos, dá bom casmurro. O que alguém de 14 anos vai se interessar pelo diário de um corno, meu Deus do céu? Para com isso. Tem que criar o prazer pela leitura. E o prazer pela leitura é criado dando opção de escolha. Não obrigue nunca ninguém a ler. Por obrigação, até sexo é desagradável. Sempre dê opção de escolha. Nem que seja para ler, sei lá, Crepúsculo. As meninas agora todas estão lendo Crepúsculo. Eu tentei ler, cheguei na metade e não aguentei. Mas elas aguentam, então deixa elas ler. Eu não aguentei. Teve uma aluna que falou, se eu não vai terminar, eu falei, o dia que eu menstruar, eu vou terminar. E o computador de produção no X-Lip, você vai capaz de terminar um negócio desse. Depois de ficou. Meu filho, 4.2. 15 anos de idade ele tinha. Ele chegou para mim e falou, pai, estou muito preocupado. Eu falei, por que, Adriano? Ah, pai, eu descobri que não é que eu não gosto de ler. Eu odeio. Obrigado, agora que está preocupado sou eu. Falou, pai, você lê muito, né? Eu leio muito. Todas as minhas irmãs leem muito bem, todas as tuas irmãs adoram. Todos os meus irmãos também leem muito bem, todos os seus irmãos também adoram. Pô, pai, eu sou o único da família que lê. Será que eu vou ficar burro? Eu falei, não, meu filho, você já é. Quem não lê, por definição, é uma besta. É uma técnica que eu uso para aumentar a autoestima. É que essa história de autoestima eu vou ter que contar. Tem que falar, você xinga teus filhos, xinga teus alunos, não é xingar. É tentar ajudar. Não, você lembra a história da menina que fez 18 anos, comprou carta de motorista, ganhou o carrinho do papai, saiu na estrada toda se achando o máximo para escurecer. De trás do morro tem uma curva em que aparece um carro que acende a luz baixa. Ela acende a luz baixa. Eu também tenho. Aí o carro acende a luz alta. Ela acende a luz alta. Aí o carro passa por ela e grita, vaca! Ela grita, corno! Faz a curva e pum! Bate na vaca que estava no meio. Muitas vezes você pensa que a pessoa está te xingando, a pessoa está tentando. Se eu te chamo de idiota, eu não insulto, eu diagnóstico. O primeiro passo é para o moral da história. Pô, pai, mas eu já li um livro. Com 15 anos eu tinha lido um livro. Aliás, algumas semanas depois eu fui ler. Me fui obrigado pela escola a ler esse livro. Se fosse o primeiro livro da minha vida, eu seria semi-analfabeto até hoje. Eu nunca vi uma coisa tão horrível. Eu tentava ler e falava, meu Deus do céu, quem que escreveu isso? Ele só parece uma freirinha que tem uma maconha. Era um livro sobre as crises místico-religiosas de uma galinha. Uma galinha tendo crises místico-religiosas. Adriano, não estou pedindo para você ler um livro, estou pedindo para você descobrir o prazer de ler. Como? Falei, fácil. Foram escritos milhões de livros no mundo, um foi escrito para você. Falou qual? Eu não sei. Como é que eu acho? É simples. Começa a ler um livro qualquer, tá chato, para e começa outro. Para, pai. Para, tua tarefa não é ler. Tua tarefa é descobrir o teu livro. Isso está chato. Ah, mas se todo mundo falou que é bom para eles, não para você. Começa outro. Está chato? Para e começa outro. Está chato? Para e começa outro. Sabe qual é o perigo? Depois de você fazer isso 4, 5 vezes, você vai ter a falsa sensação que todos os livros do mundo são chato. Não é verdade. Livro é que nem namorado. Tá chato? Troca. Tá chato? Troca. É que nem esposa. Moral da história, na 8ª tentativa ele achou o Hobbit, um tal do Tolkien. Ai, nunca achei que um livro pudesse ser tão divertido. Eu falei, tá salvo. Tá salvo, porque agora você vai tendo uma frase que você já escutou teu pai falar, tua mãe falar, tuas irmãs e teus irmãos falarem, e você nunca entendeu. Por que frase? Eu li o livro e assisti o filme, mas o livro é muito melhor do que eu. Pois é. Falei, a história continua. Falei, continua. Senhor dos Anéis. Compra para mim. Vocês imaginam a emoção de um pai que eu vi seu filho semi-analfabeto pedir para comprar? Não, 3, né? Senhor dos Anéis. Entreguei para Adriano 1.200 páginas. Devorou. Pai, tem mais alguma coisa no gênero? Eu falei, disse eu. Que é a segunda dose. Aí eu fui sacana. Falei, que tal a história do Rei Arthur, Mago Merlin, Cavaleiros da Tábua Redonda? 4 volumes das Brumas de Alba. Devorou.
Pai, tem mais alguma coisa no gênero? Tem. Só que vou mudar um pouco de gênero, né? Senão daqui a pouco se vira feiticeiro. As aventuras completas de Sherlock Holmes, demorou. A trilogia da fundação do Isaac Asimov, demorou. O fim da infância de Arthur Clarke, demorou. Agora eu pergunto, Adriano, odiava, né? Ele odiava a maldita galinha, é isso que ele odiava. Na realidade, hoje o Adriano lê, fala, escreve, pensa fluentemente em português, italiano, espanhol, francês, inglês, até ele empatou comigo. E acabou de voltar de Frankfurt. Aprendeu alemão. Coisa que eu jamais vou conseguir. Na verdade, chegou um brasileiro e falou: a língua mais suave do mundo é o português. Eu falei: por quê? Borboleta. Ó, dá ideia. Borboleta. Aí o francês falou: não, então francês, borboleta francês? Fuck you. Aí inglês falou: sorry. Então inglês, borboleta, bota. Aí italiano: não. Na língua pessoal do mundo é italiano. Farfalla. Alemão chegou e falou: nein. Língua mais suave do mundo, alemão, borboleta em alemão, Schmetterling. Schmetterling, daí é de uma borboleta de asas de acinó. O Adriano não é formado em administração de empresas e hoje é diretor de uma editora. Se vocês pegarem o livro, no expediente, está lá, diretor editorial, Adriano Fromer. Está lá. Ou seja, veja a importância que tem o livro. Hoje ele adora. Portanto, é criar o prazer pela. E atenção, hein? Isso é dever de todos os professores, não dos professores de português. Coitado. Todos os professores. E vou dizer mais uma coisa. Eu viajo muito. Quando a aeromoça chega e fala: em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão. Puxe para liberar o fluxo de oxigênio. Coloque sobre o nariz a boca, prenda com elástico e, se tiver uma criança ao seu lado, coloque a máscara primeiro em você para poder ajudar a criança. Está passada a mensagem? Quer que o aluno leia? Leia, torne-se um leitor. Eu vou encerrar lendo esse e-mail rapidamente. Não vou ler o e-mail inteiro. São centenas de e-mails que eu estou recebendo, mas esse me tocou em particular. Me chamo Paulo, estou lendo o segundo bloco, tá, gente? Me chamo Paulo, sou de Salvador, Bahia, tenho 21 anos e, infelizmente, ainda não passei no vestibular da Federal e da Estadual para o curso de Direito. Agora sei porque até hoje não passei. Estudei errado a vida toda. Agora ouça essa frase. Desde pequena sempre fui a melhor aluna da sala. Porém só estudei para tirar boas notas. Descobri que nunca aprendi de fato. O resultado foi um fracasso vergonhoso nos vestibulares. Eu não entendia como uma aluna nota 10 pudesse ser reprovada tantas vezes no vestibular. Faço vestibular desde 2005, quando terminei o terceiro ano. Agora a Paula entendeu. Ela foi uma boa aluna, mas foi uma péssima. Esse que é o ponto-chave. O nosso dever é transformar alunos em... É isso que nós temos. É o ponto-chave. O resto é tudo absolutamente assim. Se você tivesse falado, faz uma palestra curta de só 5 palavras, eu teria falado aula dada, aula estudada. E uma palestra mais curta ainda, em uma palavra só, leia! Nem que seja para ler Júlia, Bianca, Sabrina. Pelo amor de Deus. Está claro? Gente, muito obrigado. Desculpe pelos segurados tanto tempo.